Glória a Deus, queridos. É uma honra estar aqui com vocês. Amém. Eu quero me apresentar. Meu nome é Luiz Horta. Nós somos aqui, né? Estamos à frente do Verbo Connect América do Norte para esse tempo, né? Deus nos separou para isso. E nós estamos muito felizes de estar aqui podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Nós acreditamos que para esse tempo existe uma porção da paz de Deus para a sua vida. Nós acreditamos que há uma inspiração do Espírito Santo para que ele possa te alcançar nessa noite. Amém? E eu quero também dar boas-vindas àqueles que estão assistindo posteriormente lá no YouTube, onde nós vamos postar, né, essa mensagem. E seja abençoado na prática da palavra. Amém? Queridos, para quem não nos conhece, nós somos do Ministério Verbo da Vida. E o nosso ministério tem uma missão. A nossa missão é levar a palavra da fé e amor para todos os continentes, para todo o planeta. Sabe, queridos, essa missão, essa visão, ela se expandiu. Começou lá atrás, indo para o Brasil. E hoje nós somos mais de 500 igrejas em todo o planeta. Nós somos mais de 100 escolas bíblicas em todo o planeta. Amém? E por que que eu fiz essa apresentação? Para você entender que essa visão é uma visão de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui pregando a palavra da fé e o amor. E através do YouTube, através da sala do Zoom, essa palavra está se propagando aqui no Verbo Connect. E o que você vai ouvir aqui nessa noite, você ouve em todas as nossas igrejas, porque nós temos uma visão. Nós falamos as mesmas coisas. Sabe, queridos, 1 Coríntios 1:10 vai dizer, né, o nosso saudoso apóstolo Bud falava: Rogo-vos, irmãos, que faleis as mesmas coisas. Vamos ler, eu quero ler com você, queridos. Eu amo essa passagem, eu não vou falar somente citar, eu quero ler ela corretamente. Amém? Olha o que está dizendo aqui em 1 Coríntios 1, versículo 10. Essa é a visão que nós temos. Nós pregamos as mesmas coisas para você conhecer um pouco o nosso ministério. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas e que não haja entre vós divisão. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sabe, queridos, o que você vai ouvir aqui hoje, você ouve na Igreja Verbo da Vida de Melbourne, na Igreja Verbo da Vida de Orlando, na Igreja Verbo da Vida de Nova Iguaçu, na Igreja Verbo da Vida de Mossoró, na Igreja Verbo da Vida na Zona Sul de Campina Grande, na Igreja Verbo da Vida de Montreal, no Canadá, é a mesma palavra. É por isso que nós nos fortalecemos na fé. Porque nós falamos as mesmas coisas. Sabe, queridos, eu criei, por isso eu falei. Esse é o espírito da fé. Amém? E vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar. Eu falei aula, vocês me perdoem, aqui não é uma escola, mas é porque nós temos uma escola bíblica. E essa escola bíblica, ela ensina algumas disciplinas. E hoje a gente vai estar falando um pouco de uma dessas disciplinas que nós ministramos na escola, que é Fundamentos da Fé. Sabe, queridos, essa é uma matéria que me impactou. Foi a primeira matéria que eu tive no Rema, e essa matéria trouxe uma convicção para dentro do meu coração, a qual eu não tinha. Eu já era crente, mas eu não entendia o que que era uma vida de fé. Eu não entendia o que que era fé. Sabe, queridos, e eu vou tentar simplificar aqui em alguns minutos para você algo muito importante. Existe três tipos de fé. Eu vou falar para você como que a fé vem, o que que é fé de fato, sabe? Eu quero que você me acompanhe. Eu vou falar alguns versículos, eu vou pedir, né, para a mídia estar compartilhando esses versículos. E eu quero começar com vocês em Hebreus 11, versículo 1. Vá comigo para Hebreus 11, versículo 1. Ali tem a definição do que é fé. Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu amo falar sobre fé.
Fé é algo que agrada a Deus, queridos. Hebreus 11, no versículo 1, vai falar para a gente assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante, é a certeza daquilo que esperamos, de coisas que nós esperamos. Você sabe que essa palavra esperar está relacionada com uma esperança, é algo que está à frente. Mas aí vem depois de uma vírgula, e é a convicção de fatos que você espera, que você não vê. Que a esperança ela é diferente de fé. A fé ela é agora. E esperança é algo que ainda vai acontecer. Imagina se você tivesse esperança para a salvação, você ainda não era salvo, mas no momento que você aceitou Jesus, você nesse exato momento você já é uma nova criatura. Você compreende que a fé é diferente de esperança? Você está comigo? Nós estamos falando de fé. A fé é a certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que não se vê. Então, se existe algo que você tem certeza, mesmo sem ver, você pode estar convicto, mesmo sem ver. Isso que é fé, você está crendo. Você recebe antes de ver, você se alegra de ver. Sabe, queridos, rendemos graça, nós damos graça ao Senhor antes de receber a bênção. Nós estamos agradecendo a casa de Glaucia, porque já pedimos, né ou não é, Glaucia? Eita glória. O pessoal do YouTube não vai entender não, mas ela está aqui, ela sabe o que que é. Sabe, queridos, nós pedimos ao Senhor e a gente pede uma vez só, porque nós cremos e depois nós enchemos, nós regamos aquilo ali, a nossa fé com ações de graças. Obrigado, Pai, porque se eu orei a Ti no nome de Jesus, o Senhor ouviu minha oração, o Senhor me atendeu. Obrigado, porque já chegou, mesmo antes de chegar. Eu me recordo que o apóstolo Bud, né, algumas histórias dele é muito interessante que um irmão chamou, pastor, vamos lá em casa, ganhei uma casa, pastor, quero fazer um culto de ação de graças porque eu ganhei minha casa. E o pastor Bud, agora não é o momento, irmão. Você já ganhou, a gente tinha que fazer um culto de ação de graças antes de você ganhar. Isso que é fé. É você, antes de ver, você crer que recebeu e andar de acordo com aquilo que você está crendo. Amém? Aí eu quero ler só alguns versículos depois, que eu acho muito interessante, que no 2 vai dizer assim, ó: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Opa! Então uma vida de fé faz com que a gente tenha um bom testemunho. Interessante. E olha no verso 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe, queridos, não existia nada. Deus ele abriu a boca e falou: haja e ouve. Haja e ouve. Sabe, as coisas surgiram daquilo que não existia, passou a existir. Por quê? Porque houve uma ação. Ele abriu a boca e falou: haja e ouve. Amém? E no verso 4 vai falar, né? Aqui é a galeria da fé, né? E vai falar algumas coisas aqui, só que eu não vou ler o 4 nem o 5, agora eu quero ler o 6 para você, que vai falar assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Deixa eu falar algo para você, queridos, que é muito importante. É muito importante isso aqui. Queridos, uma vida de fé requer que nós entendamos que nós cremos para ver e nós não vemos para crer. Sabe, queridos, aquilo que parece impossível para gente, aquilo que parece impossível para gente, Deus pode. E nós precisamos crer no poder do Senhor, amém? E de fato, se nós não crermos, isso não agrada a Deus. A gente tem que compreender que a gente tem que se aproximar dele e crer que ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. Você entende que, ó, aquele que se aproxima de Deus, aqui está falando de se aproximar e de buscar. Às vezes, meu irmão, às vezes a fé não está funcionando, não tem a ver com você estar crendo de fato ou não. Pode ser que você não está se aproximando dele e não está buscando ele.
Você tem que se aproximar do Senhor, você tem que ter um relacionamento com Deus. Sabe, queridos? E eu vou falar isso aqui. Eu vou falar isso aqui. A gente vai aqui começar a falar sobre isso, sobre a forma que a fé vem. Você sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Como que a gente vai gerar fé, queridos, se nós estamos dividindo o nosso ouvido com tantas outras coisas? Deixa eu te falar, fé e incredulidade, ela vem pelo ouvir. Eu não sei o que que você tem escutado muito, né? O que que você tem investido tempo, mas deixa eu te falar, se você ouvir medo, você vai ter medo. Se você ouvir de insegurança, você vai ter insegurança. Se você ouvir a palavra de Deus, você vai crer na palavra de Deus. Então, por isso que é importante a gente renovar nossa mente e encher ela com a palavra, sabe? É muito interessante, né, que a Bíblia dá algumas instruções para gente que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Não cesse de meditar no livro da lei, de dia e de noite, para que tu vá bem em tudo. Sabe, o bem-aventurado homem que, além de não, né, só um primeiro, né, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não aceita o conselho do ímpio, não, ele não se envolve com aquilo que não é de Deus. Antes, o prazer dele está na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite. Esse é como uma árvore plantada ao ribeiro das águas, que as folhas nunca murcham e que dá o fruto no tempo certo. Não é verdade, queridos? Quando você se envolve com a palavra, quando você está envolvido com Deus, existe algo diferente. Você está comigo até aqui? Você percebe que a decisão que nós podemos tomar, eu quero que você entenda isso. Nós que tomamos a decisão do com quem nós vamos nos envolver. Então, eu quero que você entenda o seguinte: a fé vem pelo ouvir, que está lá em Romanos 10. Abra comigo lá em Romanos 10, rapidamente, para a gente poder ler um pouco sobre isso. A fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Aqui? Ok. Olha que interessante. No verso 17 vai dizer assim: E assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Olha que interessante, queridos. Alguns versos anteriores eu vou aproveitar para te incentivar a evangelizar, tá? Porque olha que interessante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Mas olha o que está dizendo no verso 8. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. No verso 9, diz assim: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Esse texto aqui, Romanos 10, do 8 ao 10, é o que nós precisamos compreender e pregar, para que as pessoas entendam. Ela precisa ouvir de Jesus, porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a gente tem que pregar a palavra, ela tem que crer com o coração e confessar com a boca, para que seja salvo. Olha que como é importante nós cumprirmos esse de 8 a 10 aqui, para a gente pregar e fazer o apelo para a salvação e compreender que ela precisa confessar Jesus. Porque, sabe por que está escrito aqui? E se assim, a fé vem pela pregação e a pregação, porque o contexto diz aqui, a partir do 13 aqui, ó, logo depois do 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém. Você entende que a fé da salvação, ela vem pela pregação de Cristo. E a gente precisa pregar a palavra, a gente precisa anunciar o evangelho, a gente precisa anunciar a plano de salvação do Senhor para os perdidos.
para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Amém? Por isso que nós temos que entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Mas a fé também vem por a incredulidade, perdão, a incredulidade também vem pelo ouvir, ouvir a incredulidade. Qual é o acesso da nossa crença? Ela passa pela nossa alma, ela vem, a gente ouve, escuta, medita e ela desce para o Espírito. Então, se você ouve a palavra de Deus, você está crendo na palavra. Agora, se você começa a ouvir outras coisas, você vai começar a dividir aquilo que é importante com o que você não deve pensar. Amém? Estamos bem até aqui? Você está recebendo a paz do Senhor? Às vezes parece que. Será que Deus está corrigindo? Não, Ele está nos motivando a fazer o que é correto, queridos. Sabe, queridos, a palavra também vai dizer que o justo vive pela fé. Quem aqui, eu gostaria que você, ó, o Aécio botou as mãozinhas aí, uma ação aí que tem como fazer aí. Eu queria que você levantasse a sua mãozinha ou no chat ou aí na tela. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pode colocar, eu quero ver todo mundo colocar a mão. Se não tiver, eu vou fazer o apelo no final. Se tiver alguém aqui que ainda não é crente. Sabe por quê? Eu quero te falar o seguinte: nós saímos de uma posição, fomos para outra. Amém? Ele nos resgatou de um império das trevas e trouxe para o reino do Filho de seu amado. Quando nós aceitamos a Jesus, nosso espírito é recriado, nós somos uma nova criatura, as coisas antigas já ficaram para trás, isso que tudo se fez novo. E deixa eu te falar algo, queridos. Ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Você é justo. Você já foi justificado. Você é justiça de Deus. Deus, ele mesmo se fez carne, veio e pagou o preço do pecado para que você fosse justo. Você não está mais na antiga natureza, você está numa nova natureza. Amém? E com isso eu quero te falar: o justo vive pela fé. Você vive pela fé. Isso é tão importante que a gente vai ver isso lá em Abacuque 2:4. A gente vai ver em Romanos 1:17, em Gálatas 3:11 e a gente vai ver também em Hebreus 10:38. Ele fala 4 vezes: o justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Sabe, queridos, um dos inimigos, eu tô meio que misturando aqui, mas vamos chegar num bom lugar, fique tranquilo. Um dos inimigos da fé é nós não sabermos quem somos em Cristo. Outro inimigo da fé é a gente não saber a autoridade que a gente tem no nome de Jesus. Outro inimigo da fé é tá aqui, ó, não compreender que nós já somos a justiça de Deus. Sabe, queridos? É a gente não praticar a palavra que nós já recebemos. Sabe, irmãos, aqui não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você sabia? Está escrito na sua Bíblia. Não existe condenação. Então, eu quero que você entenda o seguinte: aquilo que você já conhece da palavra, pratica. Deus leva em consideração o tempo de ignorância, tempo que a gente ainda não compreendeu todas as coisas. Então, existe a misericórdia. Nós vivemos pela graça, mas existe a misericórdia do Senhor. Amém? Então, fique em paz. Não se sinta culpado daquilo que você ainda não sabe. Mas aquilo que você sabe, faça. Faça que vai dar certo, queridos. Viver uma vida de fé é andar sobre as águas, não é andar sobre a nossa força e nem sobre o nosso entendimento. É quando as coisas não vão acontecer no nosso braço, é isso que é viver uma vida de fé. É você acreditar mesmo você sabendo que você é incapaz de fazer. Amém? Então vamos continuar aqui. Com isso, eu quero falar algo para você. Existe 3 tipos de fé: uma fé natural, uma fé mental e uma fé do tipo de Deus. A gente já está finalizando, porque a gente vai orar. Uma fé natural. Deixa eu falar algo para você bem interessante. Eu quero até que você, se você achar que isso faz sentido, eu gostaria que você se manifestasse aí no chat.
Você tem dois pulmões, não tem? Quem aí tem dois pulmões, né? Todo mundo tem dois pulmões. Você já viu o seu pulmão? Como que você pode afirmar para mim que você tem dois pulmões? Você já viu, talvez, lá numa aula de biologia, na internet, como é que é um pulmão, mas o seu você nunca viu, mas falaram que era. Deixa eu te falar, falaram para você que a Lua é redonda. Mas quem garante que ela é mesmo? A gente olha assim e fala, rapaz, será que é redonda? Mas será que não está muito distante para dizer que ela é mesmo? É ou não é verdade? Vocês conseguem entender alguns princípios? Não sei, se você quiser colocar aí no chat aí alguma coisa, você fala, é verdade, né? Eu acredito nisso aqui, mas nunca vi. Não é verdade? Isso é uma fé natural, uma fé da alma, um assentimento mental, uma fé na mente. Ela faz você acreditar na palavra de Deus, mas você não tem ousadia e nem coragem de praticar a palavra. Você sabe, você conhece, ela fala, eu conheço, rapaz, isso é verdade, eu conheço. É verdade. Mas se você tiver que tomar uma atitude de andar segundo essa palavra, se ela estiver na sua alma, você não faz. Porque uma vida de fé é uma vida extraordinária, é uma vida onde você não tem garantia nenhuma, você somente acredita e as coisas acontecem. Agora, a fé do tipo de Deus. Essa é a fé que move a montanha. Essa é a fé da salvação de Deus, do sozo de Deus. Essa é a fé da salvação. Crie, por isso falei. Sabe, queridos? A fé do tipo de Deus, eu anotei algo aqui muito interessante. Vá comigo para Marcos 11, por favor. Marcos 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Já estou finalizando, queridos, para a gente orar, hein? Eu, eu creio que você está recebendo algo. É um pouco corrido, é muita informação, mas Marcos 11. Estou abrindo aqui minha Bíblia de papel, querido. Para quem não sabe, eu vou completar 50 anos no domingo e eu estou usando Bíblia de papel, porque essa é da minha época. Amém? Marcos 11, 22. Boa. Ah, não, calma. Você não entrega, Glaucia, não entrega não, Glaucia. Tá tranquilo, a gente é dessa época. Ó, no verso 22 vai dizer assim, ó, ao que lhes disse Jesus, tende fé em Deus. Verso 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Deixa eu falar com vocês, queridos. No verso 22, eu achei muito interessante isso aqui. O verso 22 tá dizendo assim, né? Jesus diz: tende fé em Deus. No grego, a palavra é pistis theoi, teou, teou, que a gente pode traduzir da seguinte forma: tenha fé em Deus, é a mais comum, e a menos comum, né? É a tende a fé de Deus. Isso aqui é a tradução. Mais comumente é traduzido nas versões que tende fé em Deus. Tenha fé em Deus. E algumas outras que é menos comum essa tradução é tende a fé de Deus. Aqui está dizendo algo que quando nós temos a fé de Deus, lembra que ele lá no início ele haja e ouve? Ele falava e acontecia. A gente está falando aqui, a gente vai falar um monte para ele se erguer e lançar no mar e assim acontecerá. Aí vai dizendo assim, e diz o seguinte, que tudo em oração, quanto em oração pedirdes, crede que recebeis, assim será convosco. Olha que interessante. Sabe, queridos, quando a gente ora ao Senhor no nome de Jesus, a gente tem que acreditar que já aconteceu. Eu não sei quantas experiências você teve com Deus, mas eu já tive muitas. E eu sei que Deus ele faz. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo para todo sempre. Ele faz o sobrenatural na minha vida e ele faz o sobrenatural na sua vida. Amém? Glória a Deus.
Então, queridos, eu quero que você compreenda que existem esses tipos de fé. Então, nós precisamos andar numa fé genuína, uma fé do tipo de Deus. Uma fé onde você anda sobre as águas, como Pedro fez. Uma fé que faz com que você tenha que passar por multidões para receber sua cura. Uma fé onde você se humilha, sendo um líder, um sacerdote da sinagoga, e fala assim: só o Senhor pode curar minha filha. Uma fé onde fala: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Lança somente uma palavra, porque eu sou homem de autoridade. Sabe, queridos, Deus ele é poderoso e eu quero que você se agarre nisso. A fé é o estilo de vida do cristão. Nós vivemos por fé. Deixa eu falar algo, queridos. Você tem uma capacidade natural de fazer as coisas, mas Deus na sua vida, você é extraordinário. Você pode ir muito além daquilo que você pensa. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou que você pede. Ele tem um plano e um propósito para sua vida e eu quero que você se anime com isso. Porque algo novo está por vir e Deus tem falado ao seu coração, Deus tem colocado notas no seu coração, tenho certeza disso, que aquilo que estava te incomodando já vai parar de te incomodar, porque vai existir um regozijo, uma alegria por dentro e você já vai começar, Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Pai, obrigado porque o Senhor tem um plano e um propósito para a minha vida e você começa a se alegrar e você começa a se regozijar. Isso é uma vida de fé, aonde todos estão preocupados com o que está acontecendo, com as guerras, com gasolina aumentando e você começa a dar gargalhada por dentro e falar, haha, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Obrigado, Senhor, porque eu sou supre minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. E você começa a falar a palavra, e você começa a se alegrar. Deixa eu falar, queridos, eu não sei quem é que está precisando de resposta, mas a resposta chegou hoje à noite. Eu não sei o que você está esperando do Senhor, mas chegou hoje à noite. Uma convicção fora do normal. Estavam falando para você que não ia conseguir, mas deixa eu te falar, vai. Vai acontecer, porque o seu Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, sobrenatural. Amém? Então, queridos, viva por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vida por fé, porque você nasceu de novo e o justo vive pela fé. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios 4:13. Vou finalizar, é a terceira vez que eu falo que vou finalizar de verdade. 2 Coríntios 4, verso 13. Aqui é uma chave poderosa, é um princípio, né? Chave é meio coach, né? Sei lá. Mas eu vou te falar assim, é um princípio. Obrigado, Glaucio. Você me ajudou agora nessa aí. Eu também me senti assim. Ah, chave não. É um princípio bíblico. E eu quero que você chegue. Eu não sei o que está te incomodando. Mas você hoje vai. Quando acabar isso aqui, a gente vai orar daqui a pouquinho. E você vai. Quando acabar esse culto, você vai fazer um exercício. Você vai abrir sua boca. E você vai dar comandos de autoridade sobre as circunstâncias que estão sobre a sua vida. Aquilo que está se levantando contra você, eu vou falar como é que você vai fazer. Olha aqui, ó. Tende, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Deixa eu te falar, queridos. Você vai abrir sua boca e você vai declarar vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre sua família. E quando a voz de incredulidade começar a soprar no seu ouvido, falando que não vai dar, e você vai começar a dar ordens de autoridade. Sai daqui, diabo. Sai daqui, informação negativa. Você vai repreender tudo que é negativo e você vai falar vida. Ah, tá, tem uma gripe. A gripe pode estar em qualquer lugar. Na minha casa não tem gripe em nome de Jesus. A gente vai viver saúde divina. E você vai começar a abrir sua boca. Ah, eu preciso de um trabalho. Obrigado, Pai, porque meu trabalho está chegando. Pai, obrigado, porque o meu trabalho já chegou em nome de Jesus. Ah, tem uma informação negativa.
Tá repreendido em nome de Jesus. E declara a vida, abre sua boca, abençoa a sua casa. Seus filhos são uma bênção, sua família é uma bênção, esposa é uma bênção, marido é uma bênção, meu trabalho é o melhor do mundo e tá tudo bem, Deus é bom demais, nada vai me desanimar, tá todo mundo chorando e reclamando e você tá rindo. Vai ser assim a sua vida. Isso é uma vida de fé. É uma vida que vai deixar. O incrédulo não pode te entender, queridos. O incrédulo, ele não pode te entender. Ele vai falar assim: o que que você tem que tá todo mundo triste e tu tá rindo? Aí você vai abrir e falar: eu tenho Jesus abençoado. Tu quer? Pode ser teu. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, amo vocês. Viva uma vida de fé no Senhor. Viva uma vida de fé na palavra de Deus. Amém? Vou orar por vocês. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós compreendemos essa noite, Senhor, o que que é uma vida de fé. É uma vida que te agrada, Pai. É uma vida que nos faz ser ousados no Senhor, Pai. Nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos nada, mas no Senhor nós somos fortalecidos. No Senhor nós podemos, porque podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece, Pai. Pai, muito obrigado, porque meus irmãos e minhas irmãs receberam uma porção hoje do Senhor e estão motivados. Eu estou motivado, Pai. Creio que eles estão motivados a viver uma vida de fé, viver uma vida sobrenatural, aonde circunstâncias podem se levantar, mas elas vão se levantar para cair, porque nós vamos passar por elas. Nós não seremos paralisados com medo. Nós sabemos que medo é inimigo da fé, dúvida é inimigo da fé, mas nós vamos viver por fé. Não são informações, não são sugestões, não são circunstâncias que vão nos desencorajar. Nós seremos encorajados pela tua palavra, Pai. Eu te rendo graças essa noite pela tua palavra e abençoa a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém.